Oi, tudo bem, e você? Oh, tô bem, tá animado em participar dessa live? Com certeza. Ficamos felizes. Paulo, vou começar então te perguntando como que você se organiza, né, para conseguir fazer a leitura de dois livros ao mesmo tempo. Para quem não conhece, a Lau, ela é leitora nata e ela até topou participar do nosso desafio fazendo o hábito da leitura. Então, fala pra gente sobre isso um pouquinho, Lau. Olha, na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de me organizar em relação às leituras. Eu comecei a ler mais de um ao mesmo tempo por conta da ansiedade, mas eu tenho mais de um aplicativo. Eu gosto de mexer no Maratona App, no Scoob, onde eu vou salvando os livros que eu quero ler e aí eu vou colocando aos pouquinhos o que eu li de cada um deles. Agora também no aplicativo de vocês, compartilhando o que eu consigo ler a cada dia. E você gosta de estar compartilhando com seus seguidores os insights que você tem com as leituras? Gosto. Como, como que você os seus seguidores? Eles são pessoas que gostam de desenvolvimento pessoal ou simplesmente têm curiosidade em saber o que você está lendo, qual que é o tema, o que você está aprendendo com isso? Eu acredito que é mais curiosidade com o que eu tô lendo, com como que tá sendo desenvolvida a história. Então, quem me segue geralmente tem os gostos parecidos com os meus em livros de fantasia, de romance. Então, aí quando eu mostro que eu tô lendo esse livro, já vem perguntar pra mim: "Ah, esse livro tá bom? Como que tá o desenvolvimento?" Aí me pedem detalhes da história, então é mais nesse sentido de o que que eu tô achando da escrita, da construção daquele mundo. Que legal! E você tem alguma técnica para falar para gente sobre a leitura? O que, que te ajudou, né, nesse processo? Por que, que você decidiu começar a ler? Olha, começar a ler foi desde que eu aprendi, na verdade, né? Assim que eu, desde pequenininha, aprendi a ler e não parei mais. A minha mãe, meu pai, até minha avó me incentivaram bastante, né? Comprando revistinhas, gibis, né? Então, eu tava sempre lendo alguma coisa e eu fui começar só, mas agora, mais para adulta, a ler mais de um livro ao mesmo tempo, e o que me ajudou a gravar as histórias foi marcar no próprio livro, perder o medo de passar um marca-texto, uma caneta, colar post-its, porque isso me ajudava a lembrar das passagens com muito mais facilidade. E você acha que o fato de você ter essas lembranças estimula sua criatividade? Qual que é o papel da leitura na sua criatividade? Quando você está fazendo outras tarefas, você percebe que te vem em mente o que você leu? Com certeza. Eu sou uma pessoa muito visual, o que eu leio, o que eu assisto fica muito na minha cabeça, então com certeza isso me influencia até mesmo na hora de pensar em escrever minha própria história. Então, até quando eu tô lendo outras histórias, às vezes eu penso em outros que eu já li, eu tenho certeza que isso ajuda na criatividade para você desenvolver qualquer área que seja. Em qualquer área, né? Inclusive, uma coisa que a gente vem discutindo é o limite, um dos limites, né, do ser humano com as inteligências artificiais que está muito em alta é a criatividade, sabia? As inteligências artificiais elas conseguem fazer o que a gente precisa, né, em relação a textos e tudo mais, mas elas não conseguem ser criativas se a gente não der coordenadas suficientes para elas, né? Então, inclusive, para a gente saber perguntar e para a gente ser mais assertivo com a resposta que elas nos dá, a gente precisa ser criativo na pergunta. Então, acaba sendo um dilema infinito, né? Porque você não lendo e não exercitando o intelecto nesse ler, escrever, perguntar, questionar, né? Você acaba não tendo isso desenvolvido. E aí as inteligências artificiais e facilitam ainda mais. Então, o que isso significa? Que a gente vai repreender, né, ainda mais essa habilidade, ou seja, vai ficar parada, muita gente vai passar pelas carreiras da vida aí sem desenvolver essa habilidade. E a leitura, ela estimula muito a criatividade. Então, eu sei por mim mesma, eu utilizo inteligência artificial em muita coisa, e a leitura ela é o que me mantém assim
conseguindo visualizar o meu cenário de um ponto de vista mais panorâmico, saindo de onde eu estou e olhando em volta, e assim consigo reconhecer oportunidades, eu consigo monitorar se eu realmente estou no caminho certo, porque às vezes, pode falar por você também, a gente pega e abraça, né, uma oportunidade e começa a ver detalhezinhos ali, detalhezinhos lá, e fica só nisso por muito tempo. E aí, se a gente estiver no caminho errado, né, numa direção errada, a gente não consegue ver isso se não for a habilidade de voltar, de sair desse cenário e olhar para a gente mesmo com outros olhos. É como se a gente saísse do cenário. É um fenômeno que é muito semelhante a quando você está de férias e você viaja. Parece que dá espairei a mente. Isso é o que acontece com o leitor quando ele consegue sair de onde ele está e olhar para isso de um outro ponto de vista. Porque aí, qualquer problema que você esteja passando, você não vai mais olhar com os olhos, meu Deus, isso aqui é o fim. Você vai olhar com os olhos de daqui 5 dias eu vou me importar com isso. Daqui 1 ano, isso vai ter um impacto na minha vida. Então, eu acho que a leitura, ela estimula, sim, esse senso crítico, né, da gente não deixar as emoções tomarem conta, justamente por conta de que a gente consegue olhar para situações de um ponto de vista mais geral e sair dessa imersão que a gente está sempre só olhando para frente e não vendo nada em volta. Então, a leitura ela é muito benéfica nesse sentido. E conta pra gente, como que você conheceu a Your Club? Conheci através de uma página já, né, da Ju, da Ju Costa, né, o Atrás das Páginas. Ela compartilhou falando que estava criando uma comunidade no perfil de vocês, que era para estimular a leitura de um capítulo por dia, pelo menos uma página por dia, né? E aí eu achei muito interessante porque para mim é assim que você estimula realmente o hábito da leitura. É o que funciona para mim e é o que eu indico para todo mundo, que se você ler pelo menos uma página por dia já te ajuda. E aí vai ter um dia que você vai querer ler mais de uma, sabe? Então foi aí que eu me enfiei no aplicativo de vocês. Sabe o que isso ilustra pra gente? A importância da gente estar num meio social em que pessoas desse meio têm propósito alinhado com os nossos e costumes e objetivos alinhados com os nossos. Por quê? Você e a Ju se conhecem através da leitura. Uhum. E essa conexão fez com que você conhecesse a Your Club, que possibilita que você crie um clube para os teus seguidores lá dentro. E aí poste insights sobre tudo que você está lendo e sobre o teu autodesenvolvimento lá dentro para pessoas que estão mais interessadas do que nas redes sociais afora, em que a gente tem diferentes interesses e o que entra em evidência nas outras redes sociais é mais ostentação, é mais coisas supérfluas. A Your Club, em contraparte, ela valoriza as conexões reais e esse networking entre pessoas com o mesmo propósito. Eu não sei se você consegue ver a Your Club dessa forma, se você já usa o app. Como que foi a tua experiência com a gente até então? Foi bem positiva. Eu acho que realmente é um aplicativo onde a gente pode se estimular naquele hábito, onde um vai apoiando o outro e você vendo o outro, você também sente vontade de participar. Foi isso que eu senti. Com certeza. Lá dentro já tem bastante pessoas, né, de diferentes hábitos que estão se desenvolvendo. Se você fosse deixar uma técnica por escrita pra gente, qual seria? Uma técnica pra gente conseguir ter o hábito da leitura. Pra quem não começou ainda, porque tem muita gente, sabe o que eu já senti assim? E já me perguntaram também, que livro, por onde eu começo? A pessoa que não começou, ela é totalmente perdida mesmo. Então, como que você faria para identificar um nicho, né, um setor, um assunto de livro que fizesse sentido para você? Que perguntas você se faria? É uma pergunta difícil, porque a gente também que já lê bastante coisa, também é uma pergunta difícil de responder, porque tem muita coisa, tem muitos livros, muitos universos, são muitos gêneros, né? Eu acho que eu aconselharia começar como uma criança mesmo, começando por histórias em quadrinhos, não que histórias em quadrinhos sejam só para criança, mas porque eu acho que é um caminho mais fácil de você saber do que você está gostando, é algo mais visual,
para você ir aprendendo qual é o gênero que você gosta. Então, se você já souber que gosta algo mais de fantasia, então também acompanhar pessoas que você vê que leem esse tipo de história, esse gênero, porque aí eu acho que você vai conseguir se direcionando melhor. Com certeza. Então, basicamente, tua recomendação comece pelo entretenimento. É uma boa opção, sabia, Lau? Porque começando pelo entretenimento, por mais que você não goste tanto do assunto que você está lendo, você está. Então, as chances de você conseguir passar 10 minutos, uma hora, é muito melhor que você pegar um formal que vai te decepcionar, muitas vezes não vai nem entender o que está escrito. Então, eu achei bem válida. E qual que foi o livro, né, que teve o maior impacto para você até hoje? Olha, essa pergunta é uma pergunta que geralmente fazem, né? E ainda assim é difícil porque não é um só, mas eu escolhi falar de Percy Jackson. Foi um dos livros que me trouxe para o mundo da leitura. Foi o livro que eu lembro de ver a minha prima lendo, e aí isso me instigou a querer ler. Então eu acho que o impacto dele na minha vida foi realmente me trazer para esse mundo, sabe? Eu acho que ele tá nesse lugar que sempre vai ter um carinho enorme no meu coração, justamente por ter aberto esse mundo para Com mim. certeza. As coisas e pessoas e oportunidades que causam essa virada de chave na nossa vida a gente acaba tendo um apego por elas. A Your Club, por exemplo, para mim, ela foi uma virada de chave no sentido de inovação, né? E agora também desenvolvimento pessoal, porque a gente vê outras pessoas lá dentro querendo se desenvolver e, além disso, né, como eu tô no time, eu busco me aprimorar e me aperfeiçoar para atender as expectativas, porque eu falo sobre isso. Então, o que a gente está fazendo aqui também é falar sobre desenvolvimento pessoal e tentando ajudar o próximo, principalmente, né? Essas lives, elas têm cunho, não é bem educativo, mas a gente quer fornecer insights para o pessoal que está assistindo, a gente quer ajudar vocês de alguma forma. Inclusive, se alguém aqui que está assistindo tem alguma pergunta, tanto em relação ao desafio Hábitos que Transformam, que aí eu vou saber responder, ou em relação à leitura para lá, pode estar nos perguntando aqui. Você teria uma lista de livros? Como que funciona isso? Eu tenho aqui, quando eu terminar esses dois, eu vou ler esses outros dois, ou como que é? Até tem. A questão é se eu consigo seguir essa lista, porque sempre entram livros novos. Livros que eu vejo alguém recomendando, livros que acabaram de lançar e aí dá vontade de ler já. Mas eu geralmente eu acabo entrando em grupos de outros leitores também, que às vezes fazem leituras conjuntas, então acaba tendo livros já para ler junto com essas pessoas. Então eu tenho livros que eu sei que assim que eu terminar esse, eu tenho o livro da leitura conjunta para ler, ou um livro que eu sei que eu já tô querendo ler há muito tempo e chegou a vez dele. Acaba sendo às vezes até algo intuitivo, de eu olhar pro livro e saber que tá na hora dele, sabe? Sabe o que eu faço quando eu quero ler um livro que eu não sei se aquilo vai me interessar ou não? Eu olho para onde está voltada a minha atenção no momento. E sabia que nem sempre para onde está voltada a minha atenção é o mesmo lugar, a mesma direção de para onde eu quero que esteja? Porque, por exemplo, eu queria que estivesse 100% voltado ao marketing. É o que eu trabalho, eu queria me desenvolver pessoalmente e profissionalmente, né? Lendo leituras sobre isso, porque lendo você pega as histórias de quem já passou por que você está passando, né, no mesmo nicho, então outros marqueteiros, outras pessoas que já tiveram agência, como elas fizeram para se dar bem, né? Então, mas eu olho pro meu explorar do Insta, por exemplo, ou pros Reels e vejo o que está mais aparecendo ali. Às vezes é relacionamento, às vezes é receita, né, de fitness. Então, talvez se eu começasse a ler um livro sobre relacionamento, sobre o mundo fitness, né, musculação, nutricionista, tudo mais, fizesse mais sentido para mim, tipo, eu ia fluir melhor a leitura. Então, para quem está começando, não olhe tanto para essa parte, com essa visão unidirecional de tipo, eu quero me desenvolver como profissional de marketing, então sobre isso que eu vou ler. Tenha um livro de marketing e tudo mais, mas olhe para os seus interesses pessoais também. Porque a gente muitas vezes, com
essa ambição pelo profissional, acaba esquecendo de ter projetos pessoais. E daí o que acontece? Você não se desenvolve em nenhuma parte, você não vai para lado nenhum. Porque você acaba focando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, beleza, eu quero isso, eu quero me desenvolver nesse lado pessoalmente, mas eu também quero me desenvolver profissionalmente. Aí, teu foco fica dividido somente em duas direções e não em várias. Por quê? Porque você sabe o que você quer pro teu pessoal e pro teu profissional também. Então, acho que para quem está começando, vale muito olhar para esses dois lados. E vamos olhar aqui a pergunta que tem no comentário. Livros que têm histórias com gatilho, ler ou não? Eu vou dar minha visão e aí, se você tiver algum insight no decorrer, você pode comentar também, Lau. Gatilho, o que eu entendo, né, como gatilho? Quando uma pessoa já passou por situações difíceis, abre janelas da memória, literalmente podem imaginar várias janelinhas, e aquelas em que tem o gatilho são abertas porque faz lembrar. Vou dar um exemplo assim bem prático do que seria, né? Para mim, eu uso uma roupa para ir no velório, por exemplo, depois eu não consigo mais usar aquela roupa. E talvez não seja só comigo, né? Tem mais pessoas que são assim com outras situações. Aconteceu uma situação que eu fui humilhada nessa academia, eu não consigo voltar lá. Ou aconteceu uma outra situação que no mercado, por exemplo, no mercado o caixa me tratou mal, então não consigo voltar lá. Por quê? Porque abre aquele gatilho de novo, você se sente mal como se todo aquele sentimento que veio à tona na hora, no momento da situação difícil, voltasse a acontecer. Eu acho, na minha visão, que a gente precisa lidar com isso de uma forma madura. Então, o que isso significa? Você precisa passar pela dor desse gatilho para superar, realmente. Por quê? Porque isso é muito emocional. E aí, quando você coloca à prova os teus gatilhos, quando você abre aquelas janelas e fica tudo aquele sentimento na flor da pele, digamos assim, que você abriu, então ele floresceu, você consegue manipular ele. Agora, se você deixar ele sempre trancado, você nunca vai se curar daquilo. Inclusive, isso não vem do além, né? As imersões de neuroprogramação linguística, ou seja, PNL, são imersões em que os caras buscam reprogramar as nossas crenças, ou seja, o que a gente acredita, eles abrem essas janelas, ou seja, eles abrem esses gatilhos, esses locais onde estão armazenados momentos difíceis na nossa vida, para conseguir reprogramar. Então, eles fazem com que a gente passe por tudo aquilo de novo, mas com técnicas de reprogramação mental. Então, eu acho que sim, tem que ler, mas avalie como que está o teu emocional em relação a isso. Se você vai conseguir passar por isso de novo, para lembrar que é só uma situação, que isso não muda quem você é, e etc e tal. Então, é aquele mindset, né, de você colocar o teu corpo à prova para se tornar alguém mais forte, mais resiliente e que consegue passar por uma nova dificuldade muito maior. Eu não sei se é assim que a Lau vê também. Não é tão longe do que eu penso. O final você falou tudo que eu tava pensando. Que eu acho que você tem que conhecer os seus limites. Eu falo mais de uma visão de leituras para entretenimento mesmo, que são as que eu mais consumo. Então, nos livros de entretenimento, de fantasia, romance, também tem os seus gatilhos, também tem essas histórias que vão tratar sobre temas mais pesados, que para algumas pessoas pode afetar e para outras não. Então, eu acho que você tem que saber o seu limite. E às vezes você só vai saber o seu limite se você tentar realmente. Então, você tenta, você vê o que vai te afetar, o que não vai. Eu sei os gatilhos em que eu consigo, dependendo de como for retratado, eu sei que aquela história eu consigo ler, mesmo assim, se eu ainda me interesso pela história, independente se vai tratar desse assunto pesado ou não. Mas eu sei que tem gatilhos que eu prefiro passar longe pelo bem da minha saúde mental. Então, eu acho que você tem que saber o seu limite, mas não necessariamente. Eu acho que não tem uma resposta
tão certa assim, né? Porque não é tudo sim, mas também não é tudo não. Não precisa se privar de tudo, mas também não vá aceitando tudo, abrindo mão da sua saúde mental. É isso aí, nossa, perfeito. Até eu passo por bem constantes situações em que se eu não me conhecesse, eu teria crises ansiosas. Por quê? Porque essa situação de você saber os seus limites, eu vou dar um exemplo, né, da minha vida. Eu, por exemplo, 4 horas da tarde, eu gravei 2 vídeos diferentes em que você olha para 2 roteiros diferentes e incorpora o personagem que você precisa para 2 roteiros. Eu já fiz 5, 6 anúncios naquele dia, eu já fiz um monte de roteiro. E aí eu tô com a cabeça a mil, né? 4 horas da tarde, parece cedo. Quando eu vejo que eu não consigo mais gravar, que não vai sair aquele vídeo naquele dia, que não vai dar certo de fazer uma live como a gente tá fazendo, que não vai dar certo, né? Porque eu tô com muita coisa já. Eu vou na academia, depois disso eu busco outra coisa para fazer. Por quê? Porque eu reconheço que eu tô no meu limite. E se eu continuar, eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir finalizar aquela tarefa. Ou com tanta exatidão quanto eu conseguiria depois de uma boa noite de sono. Tem muitas influencers que, por não ter esse autoconhecimento, né, que inclusive os livros ajudam muito a gente a desenvolver, por não ter, elas acabam se expondo e ganhando muito hate. E o que isso acontece? Muitas vezes até vai lá um hate, até comenta o que falta faz uma boa noite de sono. Por quê? Porque sabe que a influencer só falou aquilo porque estava cansada ou porque estava estressada. Então, o que custava? Você espalhar a mente, fazer outra coisa, depois voltar. A gente pode evitar muita confusão conhecendo nossos limites, né? Vou te fazer um último questionamento, então. Tem alguma frase ou algum pensamento seu que você gostaria de deixar para a gente que está assistindo a live? Ah, tem mais uma pergunta. Se você quiser ir pensando na resposta, eu vou vendo essa outra pergunta. Da Cicatreba. Uma capa de livro pode estimular ou desestimular a leitura? Quer responder essa primeiro? Olha, eu sou suspeita, porque, né, me formei em artes, eu vejo muita coisa sobre design, então, para mim, uma capa realmente pode estimular ou desestimular a leitura, principalmente quando você vai vendo no mercado que existem capas, estilos de capas que são mais específicos para um gênero ou para outro. Então, eu acho que na hora de você, autor, quando for publicar o seu livro, for pensar numa capa, você tem que pensar qual é o seu público, quem você quer acessar com essa capa, para você não afastar quem deveria estar atraindo. Nossa, muito boa. Perfeito. Eu também total. Não que a gente seja um livro famoso, né? Mas a gente tá falando de livros que não são famosos. Porque, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, Pai Rico, Pai Pobre, são livros que todo mundo quer ler. E, tipo assim, se tu ganhar um livro desse, ou se você se propor a comprar porque você quer aprender mais essa área financeira, autodesenvolvimento e tudo mais, você não vai, porque a capa é assim, eu não vou comprar. Mas eu tô com a mente livre de preconceito, fui numa livraria e eu tô escolhendo um livro. Aí a capa vai importar. Então, eu acho que tem essa diferença, mas de modo geral importa. Sim. Agora, se quiser deixar a mensagem final. Olha, eu acho que a mensagem é não desistir da leitura. Se você tentou, o primeiro livro que você leu não te agradou, não desista. Tem muito livro por aí, tem muito autor, tem muito gênero. Eu acho que o importante, se você quer ter esse hábito de leitura, é o que a gente já comentou de pelo menos uma página por dia. Tenta, uma página por dia, tenta uma história em quadrinho, um mangá, uma história mais leve, uma história infantil. Mas não desista, vá pelo menos uma página por dia, que quando você vai ver, esse livro vai estar completo. Perfeito. Obrigada, Laura. Obrigada pela mensagem, pela sua participação aqui na live. Espero que você tenha gostado, que eu não tenha feito perguntas muito difíceis. E, enfim,
Pessoal da Your Club também, agradecimentos aí pela participação. E até a próxima live, quarta-feira que vem. Obrigada pelo convite.